Agora, gente, eu quero aproveitar a presença de vocês aqui. A gente vai sair um pouco do assunto da seleção brasileira para falar sobre o que está acontecendo no Corinthians, porque os conselheiros do clube acabaram votando o impeachment do presidente Augusto Melo. Hoje, durante o dia, teve uma confusão ali, uma expectativa se ele renunciaria ou não, mas a votação está acontecendo. São muitos, né? São muitos conselheiros. Votação acontece nesse momento, Thaís, lá no Parque São Jorge, no Salão Nobre. E antes do início da reunião, como você trouxe aqui pra gente, o Augusto Melo, ele se despediu do cargo. Ele chegou a fazer um pronunciamento, mas ele afirmou que não vai renunciar, então, do cargo. Já sabia que ele ia ser empichado, ele se despediu. E aí, vamos para lá agora, então, com o Guilherme Rajão, que vai trazer todas essas informações. E logo de cara, Rajão, queria que você explicasse para a gente. O Augusto Melo falou há pouco aí nesse púlpito que tem aí, disse que não vai renunciar, mas fez um discurso já de despedida, né? Sentiu a falta desse apoio político, sentiu que já não ia dar mais, né? Boa noite para você. Exatamente, Lud. Uma boa noite para você, para a Thaís, para o Michel, para todos que estão acompanhando a nossa programação. O presidente Augusto Melo falou aqui atrás, de onde nós estamos, cerca de 45, 50 minutos atrás. Ele fez um pronunciamento e, um primeiro momento, todos aqui que estão dentro dessa sala, são dezenas de jornalistas que estão presentes aqui para acompanhar todo esse processo, acreditavam que se tratava, de fato, né, de uma renúncia por parte do presidente do Corinthians, o que até em certo ponto não seria de se duvidar, porque em caso de renúncia, teria algumas situações um pouco mais favoráveis para que ele futuramente pudesse voltar ao cargo de presidente do Corinthians, diferente do caso se ele seja empichado, né? Que ele acabe sofrendo esse processo de impeachment, o que muito provavelmente vai acontecer. Mas o presidente Augusto Melo, ao final desses 8, 9 minutos em que ele falou aqui aos jornalistas, disse que não. Foi perguntado e ele disse que não era uma renúncia, e sim que ele estava se despedindo do clube porque tem consciência de que não há a menor condição de vencer esse processo que está acontecendo nesse momento no Salão Nobre aqui do Parque São Jorge. O presidente Augusto Melo disse que sai de cabeça erguida e que vai lutar para voltar ao comando do timão. Nós separamos, inclusive, um trechinho que mostra esse final da fala do presidente Augusto Melo, quando ele é questionado. Presidente, isso é uma renúncia? E ele disse que não era uma renúncia. Vamos ouvir a partir de agora. Então, missão cumprida de uma certa forma e saiu feliz, gente. Obrigado por tudo. Não é renúncia. Ao contrário, eu não vou participar dessa palhaçada, porque a gente sabe tudo que está funcionando lá dentro, a gente sabe que lá tem a maioria. Não estou renunciando. Tem muita briga ainda, porque já que eles brigaram para me tirar daqui, eu vou brigar para continuar aqui. Não vai ser entregue de mão beijada também. Não, vai ter a votação, eles são a maioria, como sempre, eles são a maioria, eles têm a maioria aqui, então não tenho dúvida que a votação vai passar pelo impeachment. Tem 60 dias para ter uma Assembleia Geral, que tem aqui também, tem outros meios também da gente, porque a gente vai até o final, a gente vai brigar até o final pelo Corinthians. E, Rajão, depois, né, desse discurso do Augusto que a gente acabou de acompanhar, começou então a votação do impeachment. Vai longe ainda? Quais são os próximos passos? Teve mais cedo algumas coisas. Acredito que hoje não, viu, Lud? Diferente das outras duas oportunidades, uma em dezembro, lá quando todo esse processo foi interrompido por uma liminar que foi conseguida pela defesa do presidente Augusto Melo, e a segunda em janeiro, quando foi aceito o processo de impeachment. Hoje eu acredito que não deve ir até tão tarde, não. Esse processo não deve se estender muito mais aí do que por volta ali de 9h30, 9h45. Havia já uma expectativa de que a partir das 8h30 houvesse uma outra coletiva. Inclusive, aqui logo atrás da gente é possível ver que já há toda uma organização por parte dos profissionais de imprensa para que possamos receber em seguida o presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, e também Osmar Stabile, que é o vice-presidente do Corinthians e que deve assumir o cargo se Augusto Melo de fato for empichado. Hoje o clima por aqui, Lud, é muito diferente das outras duas oportunidades. Na primeira vez nós tivemos muita confusão, bonecos sendo queimados na frente do Parque São Jorge,
hoje confronto entre policiais e torcedores. Na segunda vez tivemos muitos torcedores, milhares de torcedores por aqui presentes também, e hoje quase nenhum torcedor. Isso se justifica muito, é claro, porque o Corinthians joga amanhã na Argentina contra o Huracan. A torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel e outras torcidas estão em deslocamento para a Argentina também, mas hoje é um processo que de fato demonstra que o presidente Augusto Melo perdeu força até com alas que o apoiavam até pouco tempo atrás, e justamente por isso hoje há um esvaziamento desse apoio ao atual presidente do Corinthians. Portanto, o clima é muito mais ameno, muito mais tranquilo. 300 conselheiros estão por aqui votando, muitos deles já foram embora. Agora há pouco conversei com o ex-presidente André Sanches, que também já deixou aqui o Parque São Jorge, disse que a votação segue, mas que ele iria para casa, pois já tinha feito a sua parte. Volto contigo, Lud. Obrigada, Rajão. Boa noite para você. Qualquer coisa que aconteça aí, a gente volta, claro, porque está todo mundo querendo saber o futuro do Corinthians, Lud. Atentos aí a tudo que acontece lá no Parque São Jorge, né, Thaís? Agora, Michel, vou aproveitar você de novo por aqui. A gente vem mostrando há meses já essa turbulência política no Corinthians. Você esteve do outro lado, né? Do lado dos jogadores. E como é que isso afeta em campo? Dá para blindar tudo isso que acontece para não chegar no centro de treinamento, para não chegar nos jogos? E além de tudo isso que está acontecendo agora lá no Parque São Jorge, o Corinthians joga amanhã pela Sul-Americana, né? Hoje em dia é muito difícil. Hoje é muito difícil para o atleta não estar ciente dos problemas que está vivendo dentro do seu clube, né? E então não tem como dizer que isso não afeta. Ainda mais quando hoje se decide o futuro de um presidente, ou se fica ou se ele sai. Amanhã, por exemplo, o Corinthians tem um jogo muito importante e não sabe se amanhã o presidente vai estar lá, quem que vai ser a pessoa que vai comandar, fazer a gestão do clube. Então não tem como você dizer que isso não atrapalha. Lógico, chega na hora do jogo, você tem que deixar esses problemas de lado e ir para a partida, mas não tem como, a gente como jogador, e eu posso falar, ainda mais é ele que vai decidir quem vai pagar no final do mês, então o jogo atleta é o seu trabalho, então ele se preocupa sim, né, com quem que vai fazer toda a gestão do clube, que vai cuidar do clube, porque é o seu ambiente de trabalho, então não tem como você não saber e não se preocupar com a situação.